Bem, o Pedro, ele nesse primeiro momento, eles não vão fazer nada, entendendo que ainda é muito recente. Até eu acho que faz sentido, afinal de contas, por mais que ele esteja errado, ele tomou um soco na cara, né. Então é uma situação muito constrangedora, uma exposição, né, também muito complicada para uma pessoa que é uma pessoa pública, né, um jogador de futebol do Flamengo, da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Então, no primeiro momento, eles não vão fazer nada, mas mais adiante, não sei exatamente quando, né, eles vão conversar com o jogador e ele vai ser punido de alguma maneira, como o Gabigol foi punido recentemente, também aí foi multado por conta de uma atitude totalmente insubordinada, quis ir embora, lembra? Quando foi substituído, que sentiu lá uma lesão, quis ir embora, até discutiu lá com o dirigente, com o Marcos Braz. Então deve acontecer algo parecido com ele. Essa questão do Pedro, da insatisfação do Pedro, não é de hoje, né? É, temos que separar bem realmente, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. É óbvio que o Pablo Fernandes, que o agrediu, está errado, e que nesse episódio específico da agressão, o jogador, ele é a vítima, ele foi socado pelo cidadão, que foi embora do clube e não vai mais trabalhar no Flamengo. Mas ele também está muito errado. Né? Primeiro, pela atitude totalmente equivocada de não continuar fazendo aquecimento quando o jogo estava indefinido, em andamento, e havia uma troca a ser feita. Foram 5 substituições que dessa vez fez o Sampaoli, e não é muito difícil entender por que o Pedro também não entrou. Vamos lá, no intervalo ele trocou 2, uma por lesão, Léo Pereira, outra por necessidade técnica e já era previsível. A Arrascaeta entrou, saiu Everton Ribeiro, que fazia mais uma partida bem ruim. Bem, o que a Arrascaeta fez em campo a gente viu, não preciso nem detalhar. No segundo tempo, houve um momento em que o Bruno Henrique perde um gol, já está pregado, entra o Cebolinha, e ao mesmo tempo entra o Luiz Araújo, porque do outro lado o Arana estava muito à vontade no segundo tempo, então ele tem que colocar alguém ali para tentar conter as subidas do lateral do Atlético. Era a única válvula de escape do Atlético, que cada vez mais cansava e não conseguia tanto ameaçar o Flamengo, mas o Arana vinha fazendo ali um papel na parte ofensiva que levava a algum perigo. Restava uma troca, e essa troca acabou sendo o Felipe Luiz, que no lance do gol do Paulinho já ficou claro que ele não consegue fazer partidas seguidas, né? A bola era dele, ele não consegue interceptar, depois também tem erro do Léo Pereira, etc. Mas o Felipe Luiz já sem condição nenhuma, e entra o Thiago Maia improvisado como lateral. Se o Léo Pereira não se machuca, possivelmente o Pedro poderia ter entrado no final. Talvez nem fosse no lugar do Gabigol, fosse para ter mais um atacante, tentar ganhar o jogo, porque o Atlético cansou e o Flamengo estava em cima do Atlético com a bola e apertando o Atlético até que o gol saiu. Poderia ter entrado. A insatisfação dele por não jogar é compreensível, mas não se resolve isso se recusando a trabalhar, se recusando a fazer o aquecimento. Né? Se ele tinha problemas, se ele tem problemas ali com a comissão técnica, isso tem que ser resolvido durante a semana no CT, conversando com as pessoas, não em rede social também. Né? Mensagens meio que enigmáticas ali, de pressão psicológica, sei lá. O que aconteceu? Cobrança profissional, desde que não tenha humilhação, assédio moral, exposição da pessoa, do profissional, ela faz parte. Ela faz parte. Em qualquer atividade profissional você pode ser cobrado, porque hierarquicamente está acima de você. Isso faz parte do jogo. Ah, mas ele cobrou do Pedro porque não fez o gol contra o Grêmio. Desculpa, eu não sei em que circunstâncias foi feita essa cobrança. Nós não saberemos, porque não existe um vídeo mostrando isso. O São Paulo deu um esporro no Pedro, ou ele falou, pô, você podia ter feito aquele gol ali, ia matar o jogo. Ah, mas ele não cobrou o Gabigol. Sei lá se ele cobrou o Gabigol. Será que ele não cobrou o Gabigol porque perdeu o pênalti e ter perdido muitos gols e não chuta com o pé direito? Eu não passo o dia grudado no Gabigol no São Paulo para saber o que eles conversam. Né? Se ele cobrou um não cobrou o outro, podemos até discutir. Poxa, cobra um e não cobra o outro. Mas, gente, estamos falando de adultos, de jogadores profissionais, muito bem pagos. O Pedro é jogador de Copa do Mundo, até bateu o pênalti, fez lá no jogo que o Brasil foi eliminado no Mundial passado no Catar. Esse tipo de reação me parece muito imatura. Então o Pedro também está errado, é evidente que ele está errado. Né? Só que o seu erro foi ofuscado, foi soterrado pelo erro muito mais grave cometido pelo preparador físico. Né? E muita gente falando de demitir justa causa e tal. Talvez nem seja justa causa, primeiro porque eu não sei nem se aplica, porque ele faz parte da equipe do Sampaoli, não sei qual é o modelo de contratação dele, se é SLT, se é outra coisa, né? Se ele é contratado do Sampaoli, do Flamengo, esses detalhes, sinceramente, não sei. É o RH lá do Flamengo, o pessoal que vai receber. O que eu soube ontem que deve ser uma composição mais amena, para ele seguir o caminho dele, sair e acabou. E ontem houve um convencimento do Sampaoli. Por que convencimento? Porque o Sampaoli poderia querer ir embora, não que ele achasse o Flamengo errado por demitir o profissional, mas por talvez não se sentir à vontade para continuar, depois de levar para o clube alguém que protagonizou o que protagonizou o Pablo Fernandes. Então ele poderia querer ir embora. No primeiro momento a gente percebeu ali por aquela nota infeliz do técnico no Instagram
que ele tenta contemporizar, até se equivoca quando coloca os dois praticamente no mesmo patamar, ajudar o Pedro e o Pablo. Não, peraí. O cara que deu a porrada tá errado, não dá para colocar os dois iguais ali. Ali é diferente. Então ali ele foi mal, ficou no muro, tentou consertar o que não tinha reparo, e à noite, quando houve a última conversa, ele teve contatos com os dirigentes durante o dia, à noite, uma conversa pessoalmente, estava lá o Marcos Braz, estava o Bruno Spindel, mais um integrante do Conselho de Futebol, lá, que é o Diogo Lemos. De cara, o que foi dito para ele foi: olha, o Pablo Fernandes já está fora, você já sabe, e não há a menor possibilidade de a gente voltar atrás. A conversa começou por aí. Então, e aí? Você vai continuar? E foram conversando, e ele entendeu que era melhor continuar, até porque ele vê essa temporada como uma grande oportunidade de ganhar títulos importantes, pelo elenco que ele tem, pelo momento do time, inclusive. Agora, hoje, ele vai dar o treino, né, no CT, conforme estava programado, normalmente. Obviamente, vai conversar com os jogadores, isso vai ter que acontecer lá entre eles. E é possível, provável até que hoje, durante o dia, ou seja feito um pronunciamento, ou algum comunicado, alguma nota, isso eles vão decidir ainda, a gente vai ficar sabendo durante o dia, para um posicionamento oficial do clube. Muita gente cobrou uma decisão imediata. Eu entendo que a decisão imediata não poderia ser tomada por conta de questões legais, inclusive. A gente já viu, por exemplo, Felipe Melo ser afastado do Palmeiras e ser reintegrado para treinar. Então, hoje, os clubes têm que ter um certo cuidado, porque envolve questões trabalhistas, envolve os direitos ali do profissional, mesmo num caso como esse, e ainda mais num sábado de madrugada, indo para o domingo, realmente tomar uma decisão dessa depois, isso trazer consequências, acho que eles agiram da forma correta. Poderiam, talvez, acelerar um pouco o processo, esperaram até a noite, só conseguiram resolver à noite, mas levou menos de 24 horas, conseguiram contornar, agora começa uma nova fase. Vão contratar um novo profissional, e essa contratação não é do Flamengo, é feita pelo Sampaoli, é um profissional da equipe dele, para as pessoas entenderem. O Sampaoli chega com uma equipe, como o Jorge Jesus chegou com uma equipe, como o Abel Ferreira tem uma equipe no Palmeiras, ou seja, o cara chega com a turma dele. E o agressor do Pedro, Pablo Fernandes, ele era da equipe do Sampaoli. Então o Sampaoli vai trazer um outro profissional. E a priori o filho dele continua, o Marcos Fernandes, que é filho do demitido Pablo Fernandes. Esse é o cenário. Agora daqui para frente, vamos ver como é que vai ser. Agora o Pedro pode ficar tranquilo que domingo contra o Cuiabá ele deve jogar, porque o Gabigol está suspenso pelo cartão amarelo. Já quinta-feira, na Libertadores contra o Olímpia, é provável que ele fique no banco. E se ele quiser ir embora, ele tem que encontrar uma proposta. Agora, sabe o que eu acho curioso? O Pedro fez 4 jogos na Fiorentina, ele era a reserva do Vlahovic. Eu olho que o Vlahovic, naquela época, não era sombra do que se tornou na Fiorentina, a ponto de ser comprado pela Juventus por 70 milhões de euros. O Vlahovic fazia poucos gols, ainda estava se adaptando, muito novinho também, os dois bem jovens, né? E o Pedro era reserva, ficou 4 jogos lá, não jogou banco. E aí o Flamengo falou, o resgatou emprestado e depois o contratou. Ele, quando chegou ao Flamengo, gente, ele sabia que já havia uma dupla chamada Bruno Henrique e Gabigol, que o Flamengo já era o campeão da Libertadores do Brasileiro com pontuação recorde. Então ele sabia que haveria uma disputa feroz. E no ano passado, muita gente elogiava o Dorival Júnior. Ele conseguiu colocar o Pedro e o Gabigol. Óbvio, né, gente? A gente falava aqui, o Bruno Henrique estava machucado. E o Bruno Henrique voltou. Com a volta do Bruno Henrique, aumentou tremendamente a concorrência. E o espaço dele diminuiu. O do Cebolinha também diminuiu. Reparem que ele tem entrado menos, porque o Bruno faz justamente o lado esquerdo. Então, cabe a ele o quê? Ele treinar para voltar a ter oportunidades. E as questões de relacionamento, ele tem que resolver lá dentro, não é? Na rede social, numa mensagem que deixa ali várias interrogações e que imagino deve ser tema dessa conversa quando ela acontecer. Agora, é importante também pontuar isso. O jogador foi vítima da agressão, mas ele agiu de forma muito equivocada, errado, muito errado, quando se recusou a dar sequência ao aquecimento, quando o jogo sequer estava definido e ele poderia ser chamado a entrar em campo a qualquer momento.